Muito bem, irmãos, hoje é o dia do Senhor, domingo, dia de adorar ao Senhor, o Cristo ressurreto. Nós, através da Igreja Presbiteriana Central de Palmas, queremos abençoar a sua vida. Então não se esqueça de acompanhar sempre os cultos disponibilizados pela igreja, e que o Senhor seja exaltado e enaltecido através das nossas vidas. Gostaríamos de lembrar aos membros da nossa igreja que, ainda que estejamos impedidos de cultuar juntos, nós estamos adorando ao Senhor através dessa devocional, desse estudo, desse culto online. E você não deve se esquecer, você que é membro da igreja e que tem um compromisso com a igreja, de dizimar e ofertar. Então aqui na tela vai sair o número da conta, e você então, através do seu compromisso de fidelidade, de culto a Deus, também oferte e dizime, porque nesse tempo de pandemia a arrecadação normalmente cai e nós precisamos aumentar a assistência àqueles que precisam. Nós vamos então, nesse exercício de adoração, de louvor ao Senhor Deus, ter o período de cânticos espirituais. Logo após, nós teremos a pregação da palavra do Senhor. Então agora os nossos irmãos estarão com a palavra para adorar ao Senhor com os cânticos espirituais. A igreja do Senhor está firme, porque a nossa força vem do nosso Deus. E sejamos nós onde estivermos. A igreja ora, a igreja clama e a igreja adora ao nosso Deus. Vamos juntos louvá-lo. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara esta nação, é o clamor
clama porque sabe que o nosso Deus é o Deus de toda cura, é o Deus que é a nossa justiça e é o Deus que está no controle de todas as coisas. Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Deus presente sempre está, é o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, te Tsidkenu e Yahvé, minha justiça é Elohim, Elohim, Deus, no controle está. De Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está, é o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, te Tsidkenu e Yahvé, minha justiça é Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, te Tsidkenu e Yahvé, minha justiça é Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Esse Deus que governa tudo e as nossas vidas, que nós devemos nos prostrar diante da presença dEle. Nós aqui, você aí na sua casa, podemos e devemos nos prostrar e nos derramar diante da presença do nosso Deus, que tanto faz por nós. Eis-me
eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Tu és maravilhoso, o Senhor é o nosso cuidador, que está sempre conosco, ó Pai, e é por isso que como igreja do Senhor nós nos derramamos na Tua presença, clamamos a Tua intervenção, ó Pai, para que logo possamos estar como congregação juntos, louvando e bendizendo o Teu santo e bendito e precioso nome, ó Pai. Receba este louvor, em nome de Jesus, amém, Deus. Muito bem, meus irmãos, depois de louvarmos ao Senhor com os cânticos espirituais, agora vamos meditar em uma porção das Sagradas Escrituras. E para tanto, gostaria de convidar os irmãos que estão em casa, não perca o costume de ler a Bíblia, então tenha sempre a Bíblia em suas mãos, mesmo que o texto bíblico seja projetado, é uma forma de você não perder o costume de ter a Bíblia nas suas mãos e estar sempre em contato com ela. Portanto, o texto é o texto de 2 Coríntios, capítulo de número 4. Eu vou ler a partir do versículo de número 13 e findo no versículo de número 18. 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 13 ao verso 18. Diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. No século XIX, um homem cristão, advogado, chamado Horatio Gates Spafford, passou por uma tribulação muito grande. Talvez muitos conheçam a história dele, e se você não conhece, até lhe incentivo a conhecer a biografia deste homem. Passou a narrar um breve evento da sua vida que mostrou e mostra o tamanho da sua fé em Deus, mostrou o tamanho da sua fé em Deus em meio à tribulação que ele passou.
Ele perdeu os seus bens no incêndio que aconteceu em sua casa, e depois disso ele estava já se reerguendo, e ele então resolveu sair de férias com a sua família. Ele tinha 4 filhas, uma esposa, e o seu desejo era passar as férias na Inglaterra. Ele era um homem que morava nos Estados Unidos, em Chicago. Então, por causa de eventos da natureza da advocacia, ele teve que ficar e colocou a sua esposa e as suas 4 filhas no navio, e então o navio foi em direção à Inglaterra. Depois de um tempo, ainda nos Estados Unidos, ele recebe o telegrama da sua esposa, que já estava na Inglaterra, e o telegrama veio com a seguinte mensagem: salva, porém só. Houve um naufrágio e as 4 filhas de Horatio Gates Spafford faleceram naquela tragédia. Ele então, antes de ir ao encontro da sua esposa, ele foi ao local do naufrágio. Foi informado aonde havia acontecido ali a colisão de 2 embarcações, uma que ceifou a vida das suas filhas e outras pessoas que estavam no barco. E então a história nos lega que naquele momento em que ali estavam as pessoas observando o local do naufrágio, ele compôs um hino que está no nosso inário, o hino de número 108, que diz que há uma aflição, mas há paz. E nesse hino nós ouvimos uma declaração de fé deste homem, quando ele afirma que é feliz com Jesus, mesmo diante das aflições. O texto que nós lemos hoje para a nossa meditação, o apóstolo Paulo está falando também sobre aflição, e eu separei esse texto propriamente pela aflição que muitos estão passando nesse tempo de pandemia. O contexto do apóstolo Paulo é diferente do nosso contexto, mas a palavra do Senhor é a mesma. Ela consola os corações, tanto daqueles que viveram no passado, consolou o coração daqueles que viveram no passado, como consola os nossos corações, assim como foi uma palavra da parte do Senhor Deus para a igreja de Corinto. O contexto do apóstolo Paulo era de perseguição. Então ele fala àquela igreja sobre a perseguição que ele sofria, e ele não se calava diante daquela situação, e ele então mostra que a aflição tem um caráter propedêutico, tem um caráter abençoador, curador, tem um propósito grandioso na vida do salvo. Nós não podemos, como cristãos, achar que o problema, a aflição, tem um fim simplesmente nela mesma. A aflição não tem um fim em si mesma, pelo contrário, a aflição, ela nos aponta para algo grandioso, alguém além da aflição, e esse alguém é o próprio Deus, que trabalha no nosso ser, que trabalha no nosso caráter, que lapida o nosso coração, para que nós venhamos ser semelhantes à imagem de Cristo Jesus. Quando o apóstolo Paulo começa a relatar sobre este evento, ele fala sobre isso, a perseguição que não fazia com que ele se calasse. O contexto anterior aponta para isso. O versículo 13, que foi o versículo que eu iniciei aqui com a leitura, a partir da nossa meditação, o apóstolo Paulo está falando dentro desse contexto que eu já salientei. E ele diz que ele tem o mesmo espírito de fé, o mesmo espírito de todos aqueles que perseveram na fé, aqueles que não se intimidam diante das situações adversas e das circunstâncias mais ferozes. E ele diz, citando um salmo, o salmo de número 116, versículo 10, esse salmo fala: eu criei, por isso é que falei. E ele então chama para ele mesmo esse salmo e diz que também nós cremos, por isso também falamos. Então, pelo fato de crermos em Deus, é que nós comunicamos a verdade do Evangelho. No caso próprio do apóstolo Paulo, mesmo diante de ameaças, mesmo diante da possível perda da sua vida.
E a perseguição poderia ceifar a vida do apóstolo Paulo. Alguém poderia, no lugar do apóstolo Paulo, ficar calado para que não perdesse a sua vida, o que muitos consideram como o bem talvez mais precioso que nós temos. Alguns consideram isso, não estou dizendo que é o bem mais precioso que nós temos. Mas alguém pode chegar a essa conclusão: eu perder a minha própria vida? Não, a minha vida é preciosa demais. Mas o apóstolo Paulo entende que existe uma realidade muito maior, muito mais preciosa. É por isso que ele age com sabedoria, mas ele não se cala, porque essa realidade mais preciosa é a salvação em Cristo Jesus. E é exatamente isso que o contexto nos fala, porque logo em seguida, diante desta realidade, ele diz: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Então ele tem a certeza de que a perda da vida não é o fim da existência humana. Pelo contrário, há uma esperança além da nossa realidade. Como mais à frente ele vai falar, uma esperança dentro de um aspecto invisível, porém real. E dentro desse pensamento, Paulo ele é assertivo, porque a confiança dele não faz com que a visão dele seja nublada dos aspectos visíveis e invisíveis. Pelo contrário, ele consegue enxergar a realidade do tempo presente e consegue enxergar além da realidade do tempo presente. Ele não está com um tipo de escapismo, pensando que se ele focar a mente nas coisas dos céus, ele vai sofrer menos aqui na terra. Não, não é esse tipo de pensamento que o apóstolo Paulo tem. Pelo contrário, ele sabe que existe aqui na terra, nessa existência terrena, dificuldades, angústias, dores que são reais, sofrimentos que afetam não só o físico, mas as emoções, a mente, a alma, o homem por inteiro. Mas sabendo dessa realidade, ele aponta para uma realidade superior, para a salvação em Cristo Jesus. Ah, meus irmãos, que esperança! Que entendimento fantástico das Sagradas Escrituras que nós precisamos ter. Nós não podemos nos conformar com este século, nem nos apegarmos a essa realidade terrena. Nós temos que olhar para as coisas do alto. Nós precisamos confiar mais em Deus. E essa mensagem é oportuna, porque em tempo de pandemia, em tempo que nós recebemos tantas mensagens por WhatsApp, por e-mail, na televisão, notícias trágicas e terríveis, o nosso coração, a nossa alma pode se desesperar. Mas a nossa confiança está além dessa vida. Portanto, mesmo a morte não é sinal de destruição. Pelo contrário, existe uma esperança eterna reservada nos céus para todos aqueles que creem. E é por isso que nós precisamos confiar no Cristo das Escrituras, porque assim como Deus ressuscitou a Jesus Cristo, assim também seremos ressuscitados. O texto continua, versículo de número 15: porque todas as coisas existem por amor de vós. Que declaração fantástica! E isso é fato, se todas as coisas existem, porque Deus nos ama, porque Ele não precisava criar nada, Ele não precisava nos criar, Ele não precisava criar os céus e a terra, mas Ele criou por causa daqueles a quem o Senhor mesmo ama. Então, se todas as coisas existem por causa de nós, o homem é a coroa da criação. O homem foi criado por último, e tudo que foi criado para o homem, para o desfrute, para o gozo do ser humano. Então, diante dessa realidade, já que todas as coisas que o Senhor fez, e Ele fez pensando em nós, e estas coisas existem por amor de nós, então isso deve fazer com que a graça do Senhor seja multiplicada. É assim que o texto continua: para que a graça, multiplicando-se. Então nós precisamos observar que mesmo em meio à queda, mesmo em meio às situações caóticas, o Senhor tem uma graça reservada para os seus. É um favor do qual nós jamais conseguiremos desfrutar, se não for por parte do Senhor Deus, porque a graça vem do Senhor Deus e é algo fantástico. Gosto muito da definição de graça, que todos nós conhecemos, todos nós que somos cristãos: favor imerecido.
Mas eu gosto também da afirmação de um escritor, Pink, quando ele escreveu no seu livro A Soberania de Deus e definindo graça, ele usa uma ilustração muito interessante. Ele diz o seguinte: se alguém batesse na porta da sua casa e pedisse comida, você desse, o que isso seria? Poderíamos definir como favor imerecido, e alguém poderia dizer sim, é um favor imerecido, porque aquela pessoa que está pedindo alimento para nós, ela não fez nada por merecer aquele favor que estamos dando. Mas Pink vai mais profundo na situação e na reflexão. Ele diz o seguinte: agora imagine que essa mesma pessoa, na semana anterior, ela lhe encontra na rua, lhe assalta, lhe bate, lhe espanca, e então, naquele dia, ela aparece na sua casa pedindo um prato de comida. Você daria? E então ele diz que é favor imerecido dentro de um aspecto de não simplesmente a pessoa não merecia, no sentido de que ela não fez nada favorável para receber aquilo que estamos ofertando para ela, mas ele aplica o princípio de que os nossos pecados são uma ofensa para com o Senhor Deus. Nós fazemos algo contra o Senhor e ainda assim Ele nos favorece com todas as dádivas e com todas as bênçãos necessárias para a nossa vida. E é assim que nós precisamos entender a realidade que nós temos em todos os aspectos é por causa da graça do Senhor. A graça comum de termos comida sobre a nossa mesa, de termos a nossa família do nosso lado, mesmo em momentos caóticos como esse que estamos vivendo. A graça comum de termos a respiração, de não termos sido afetados por causa desse vírus. Tudo isso é algo magnífico, maravilhoso e vem da parte do Senhor e é graça. Mas existe uma graça especial, que é a salvação em Cristo Jesus. E é isso que faz com que a aflição e a tribulação não venha nublar a nossa visão em relação à vida eterna, em relação àquilo que o Senhor Deus tem para nós. Pelo contrário, nós precisamos enxergar além e ver a abundância do amor do Senhor para conosco, e que vai gerar em nós, como o próprio texto diz, abundantes ações de graças. Como nós precisamos agradecer ao Senhor, bendizer ao Senhor, enaltecer ao Senhor, porque verdadeiramente o Senhor é o nosso bom pastor, que cuida muito bem de nós e que nos dá o melhor. E isso tudo é feito para a glória do Senhor. Nos 3 últimos versículos, o apóstolo Paulo vai usar contrastes. Ele vai colocar uma realidade e vai contrastar com uma outra realidade superior. E assim nós encontramos nos 3 versos contrastes fantásticos. Vejamos o primeiro. Ele diz que nós não devemos desanimar, por isso não desanimamos, pelo contrário. E aí o primeiro contraste é entre o homem interior e o homem exterior. Mesmo que o homem exterior se corrompa, mesmo que nós venhamos falecer, mesmo que nós venhamos adoecer, mesmo que nós venhamos envelhecer, é certo que algo vai trazer para o nosso homem exterior, para a nossa carne, para a nossa figura visível, uma depreciação. Nós vamos perder a saúde em algum momento da nossa vida, nós vamos morrer. Ainda que isso venha, ainda que o homem exterior se corrompa, porém, o nosso homem interior se renova dia a dia. A cada dia, o homem interior, o nosso espírito se apega em Deus. E nós precisamos entender isso. O tempo vai passando, os dias vão passando. Agora a minha pergunta é: como está o seu espírito? Em um contraste de uma queda do corpo e da existência humana, nós temos crescido em graça diante do Senhor, nós temos crescido na nossa fé, nós temos crescido em santidade? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer. E uma pergunta que eu faço para você que me ouve é: em meio a essa pandemia, como está a sua fé? Você poderá dizer o seguinte: a minha fé está mais fortalecida agora do que antes desse tempo. Será que nós podemos afirmar isso? Ou será que nós podemos dizer: olha,
a ausência dos trabalhos da igreja tem me levado a uma dificuldade e a uma situação em que minha espiritualidade está mais frágil. Se porventura isso estiver acontecendo, nós sabemos que o culto ao Senhor, a vida cristã, a vida em comunidade é muito importante, mas nós precisamos entender que a nossa fé é individual e os problemas, as dificuldades não podem pôr um obstáculo à nossa fé. Pelo contrário, nós precisamos crescer dia a dia, que o seu homem interior possa crescer. Então, o contraste que o apóstolo Paulo faz, em primeiro lugar, é o contraste entre o homem interior e o homem exterior. No versículo 17, ele vai fazer um contraste em relação à tribulação com a glória que há de ser revelada em nós. E então o versículo 17 diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação. Então aqui o contraste é feito com a glória. E perceba as expressões usadas aqui: leve, momentânea, tribulação. O apóstolo Paulo, ele não está aqui olhando para a tribulação alheia e menosprezando ou dizendo que a tribulação do outro é de só menos importância, nem muito menos ele está colocando a tribulação que ele passa como algo pífio, como algo que ele mesmo considera como fichinha para passar. Ele não está minimizando a situação da tribulação, ele está comparando. É por isso que o finalzinho do versículo 17 diz: acima de toda comparação. Agora a comparação é com o quê? Eu já falei, mas gostaria de salientar de forma mais apropriada. Ele chama de eterno peso de glória, em contraste com a leve e momentânea tribulação. Então imaginemos o peso da glória que ainda há de se revelar. Imaginemos ao tempo da nossa tribulação. É passageiro, é efêmero, agora é perene, é eterno. Aquilo que está reservado para nós. Ah, meus amados irmãos, quando nós passamos pela tribulação, pelas angústias e pelos sofrimentos, nós não podemos focar na tribulação, nós temos que olhar além, porque isso anima o nosso coração e nos dá força para a caminhada, porque há algo eterno, algo grandioso, algo fantástico reservado para nós. Esse tempo de pandemia é certo que um dia vai acabar. Esse tempo que estamos passando, em qualquer aspecto, até mesmo a nossa existência, um dia vai findar aqui na terra, mas há algo reservado para nós no céu, e isso é tão fantástico, é tão grandioso, é tão glorioso, que eu acredito que as palavras humanas jamais conseguiriam descrever esse céu grandioso que o Senhor tem para nós. O próprio apóstolo Paulo, em certo momento, ele diz que foi levado ao terceiro céu, e ele lá presenciou, falou com o Senhor, e tem coisas inefáveis, indizíveis, grandiosas demais, que o ser humano jamais conseguiria captar dentro dessa realidade finita que vivemos hoje. Mas quando transformados formos, quando ressuscitarmos formos, nós conseguiremos desfrutar desta glória no nosso próprio corpo, regenerado e transformado. Mesmo se nós fôssemos transportados nesse exato momento para o céu, nós jamais conseguiríamos perceber aquilo que está reservado para nós, porque nós seríamos transportados dentro de uma finitude, e eu gostaria de dizer que há algo grandioso que está sendo reservado somente para a ressurreição final, somente para depois do juízo final. É algo, meus amados irmãos, que nós devemos almejar, que nós devemos desejar, que nós devemos sonhar. Qual foi a última vez que você sonhou com o céu? Qual foi a última vez que você desejou estar diante do seu Deus? E isso, não espiritualmente falando aqui na terra, porque isso já é bom, mas é uma antessala daquilo que está reservado para nós. Por isso é que o apóstolo Paulo não tinha medo,
É por isso que o apóstolo Paulo, ele ia mesmo e falava diante das ameaças, porque ele sabia que quanto mais ele falasse, quanto mais pessoas fossem alcançadas pela graça do Senhor, através da pregação do Evangelho, o povo do Senhor estaria reunido juntamente com ele. Isso deveria nos impulsionar cada vez mais a viver o Evangelho de Cristo Jesus e falar desse Evangelho para outros, porque acima de qualquer comparação, não minimizando a tribulação, mas olhando para a glória que há de ser revelada em nós e para nós, como algo muito grandioso, algo que realmente é pesado, algo que será para toda a vida, para toda a eternidade. Já pensou nisso? Viver para sempre? Algo magnífico. Mesmo que você pense, jamais você conseguirá mensurar tamanha felicidade. Viver para sempre em um eterno gozo que somente o Senhor pode lhe dar. E por fim, o último versículo nos coloca o foco da nossa visão de forma ajustada, para que nós venhamos ajustar o foco e entender todas essas coisas que foram ditas aqui por mim e ditas pelo apóstolo Paulo. Por isso ele fala, não atentando nós nas coisas que se veem. Esse é o outro contraste entre aquilo que se vê e aquilo que não se vê. As coisas que se veem e as coisas que se não veem, mas nas que não se veem. Por quê? Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Eu sei que o nosso coração, ele é cativado, atraído por aquilo que nós vemos, contemplamos, apalpamos. Aquilo que é concreto é o que nos chama a atenção. Mas nós precisamos entender, como o autor da carta aos Hebreus, que disse que todas as coisas que existem foram criadas do nada, daquilo que se não vê. E então, se aquilo que não se vê criou tudo o que se vê, esse Deus que é Espírito, que é real, e antes mesmo de nada existir, como os filósofos trabalhavam com a ideia do ex nihilo, ou do nada, da existência do nada, como era no início, tudo veio de um material pré-existente. Os filósofos laboravam sobre esse entendimento, e quando nós pensamos sobre as realidades que se não veem, e que são grandiosas, espirituais, reais, porque mesmo aquilo que nós não vemos, não significa que é irreal. A eletricidade, por exemplo, nos mostra isso. Ninguém consegue vê-la, mas é só você colocar o dedo na tomada que você consegue senti-la. Assim também é o vento, você não vê o vento, mas ninguém em sã consciência diria que não existe vento. Você sente, mesmo sem ver. Assim são as coisas espirituais, elas são reais, elas são verdadeiras. Basta você buscar o Senhor com muita intensidade, com muita alegria, que você vai sentir esse Deus que está do nosso lado, que está em nós, o Espírito Santo. Portanto, a minha palavra é de encorajamento, não para que você receba uma injeção de ânimo no aspecto simplesmente comunicativo, mas para que você receba do alto a palavra do Senhor que lhe fortalece e que lhe dá um direcionamento para a jornada e para a caminhada. Não sabemos o que está reservado para nós, mas de uma coisa nós sabemos: Deus é real e Ele tem o melhor para nós. Por isso nós devemos louvar, enaltecer e engrandecer a esse Deus, entendendo que a graça dele nos faz felizes, e que você possa cantar: sou feliz com Jesus. Que Deus os abençoe. Depois do hino, nós vamos orar findando o nosso exercício devocional e a nossa adoração e o nosso louvor ao nosso Deus.
Jesus, meu Senhor. Oremos, meus irmãos. Eterno Deus, gracioso Pai, Deus de amor, Deus de infinita bondade, nós adoramos ao Senhor pelo fato do Senhor ser Deus, pelo fato do Senhor realizar obras magníficas sobre a terra, pelo fato do Senhor ter nos resgatado. Queremos, ó Deus, externar através dessa oração a alegria indizível do nosso coração pelo fato de sermos do Senhor. A despeito das tribulações, das aflições e das angústias, o Senhor continua sendo Deus e sempre será Deus. E o Senhor é exaltado mesmo em meio às angústias, porque entendemos que o lapidar do Senhor nas nossas vidas há de redundar em louvor e glória ao teu santo nome, de uma vida vivida pautada dos ensinamentos do Senhor, pautada não só nos ensinamentos do Senhor, mas uma vida que agrada ao Senhor, quando há um coração sincero, um coração resiliente, sabendo que há uma esperança viva, uma coroa imarcessível reservada para nós outros. E é por isso que nós adoramos ao Senhor, na certeza de que o Senhor virá para buscar a igreja do Senhor. E é nessa certeza, Senhor, que eu abençoo, através da bênção apostólica, todos aqueles que nos ouvem. Agora, meus amados irmãos, recebam a bênção, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e maravilhoso Pai, que a consolação e a companhia do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja do Senhor, para todo sempre. Amém. Deus abençoe, até semana que vem.